Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio 66. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e hoje nós estaremos conversando sobre um assunto bastante interessante, que são as curas espirituais. Muitas pessoas, principalmente aquelas que são portadoras de graves doenças, aquelas em que muitas vezes a medicina terrena não conseguiu oferecer os recursos necessários para que a pessoa alcançasse a sua cura, elas acabam procurando médiuns que têm a habilidade ou que têm o potencial de participar de um processo de cura. Muitas pessoas questionam, mas será que essa cura que é promovida pelos médiuns, ela realmente é verdadeira? Será que ela acontece? O médium realmente tem esse poder, tem esse potencial de participar de um processo de cura e auxiliar o indivíduo nessa busca que ele está almejando? Certamente não nos falta relatos de casos de pessoas que se beneficiaram com a chamada cura espiritual. Pessoas que, sem nenhuma outra intervenção, ou seja, que tinham um diagnóstico bem estabelecido de uma doença, de uma enfermidade, com avaliação médica, com exames demonstrando a presença daquela doença, a sua gravidade, o seu grau de evolução, ou seja, o quanto que aquela doença estava avançada, e que, sem ser submetido a qualquer outro processo, a qualquer outro tratamento médico, acabaram sendo submetidas a um tratamento espiritual e tiveram o seu quadro remitido, ou seja, ao repetirem os exames, ao passarem por uma nova avaliação médica, tudo aquilo que a pessoa apresentava já não existia mais. Esses relatos, eles são bastante comuns. Então, a evidência de que a gente tem realmente um fenômeno de cura que acontece dentro desse cenário, ele é real. Isso nós não podemos negar. E esse cenário, ele não é um cenário novo. Na verdade, médiuns de cura existem desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade está aqui vivendo neste planeta. Nós temos pessoas que realmente têm um potencial, têm uma mediunidade ostensiva e que podem favorecer um processo de cura. Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele define para nós que os médiuns curadores são aqueles que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição das mãos ou pela prece. Vejam, pessoas que apenas de impor as mãos ou mesmo através da prece que elas fazem em prol de alguma pessoa, elas conseguem catalisar, elas conseguem acelerar, elas conseguem contribuir de uma maneira muito significativa, concretizando aquele processo de cura que está acontecendo. Então essa potencialidade ela já vem sendo observada. Então Kardec destina uma parte do livro dos médiuns. Quem tiver interesse, eu sugiro que leiam, estudem lá no livro dos médiuns. Então Kardec vai abordar sobre essa questão da mediunidade de cura que algumas pessoas podem apresentar. E a mediunidade de cura, como eu disse a vocês, ela não é uma exclusividade do espiritismo. Ela está presente em todos os ambientes, em todas as religiões. Ela já existia na humanidade muito antes da doutrina espírita estar aqui presente. A gente vai encontrar inúmeras religiões. Então a gente pode, no próprio catolicismo, a gente encontra pessoas que na sua presença as curas acontecem. Muitas dessas pessoas, elas são canonizadas, são considerados santos dentro da Igreja Católica, porque elas tinham esse potencial. Muitas pessoas eram curadas na presença delas. A gente vai ver isso
em religião evangélica, em muitas igrejas evangélicas, pastores, a gente vai observar que existem pessoas que, na presença delas, certas curas acontecem. Então isso está presente em todas as religiões. Ela não é restrita à doutrina espírita, porque médium não é uma figura exclusiva da doutrina espírita. Existe médium em todos os locais, embora muitas religiões, como por exemplo as evangélicas, por exemplo, que não admitem a comunicabilidade dos espíritos, que não admitem, né, esse exercício da mediunidade de uma maneira ostensiva, mesmo assim tem muitos médiums lá dentro e que vão participar de todo esse processo. Então isso é muito importante que a gente entenda que não é uma manifestação. Quando a gente está falando de mediunidade de cura, a gente está falando de médiuns curadores, eles não são exclusivos da doutrina espírita. Eles podem ser espíritas e na doutrina espírita existe todo um tratamento para a mediunidade, um tratamento específico que é dado em relação a estudo, a formação, ao controle da mediunidade que é importante que o indivíduo tenha e ao cumprimento ou vamos dizer assim, a adoção dos princípios que a doutrina espírita considera, sendo o mais importante, o mais essencial de todos, que é muito importante que a gente tenha, que para nós espíritas, né, a mediunidade é um dom recebido como uma tarefa para aquele indivíduo. Nenhum de nós reencarna neste planeta e recebe o dom da mediunidade para que tenha uma mediunidade ostensiva. Nenhuma pessoa dessa recebe isso como um brinde ou como um agrado. Essa é uma tarefa que essa pessoa está assumindo para si. E os médiuns, de modo geral, não são pessoas que, vamos dizer assim, estão em condições muito boas, espiritualmente dizendo. Em geral, são pessoas muito endividadas. E aí eu costumo brincar bastante que não só os médiuns, mas os médicos, de modo geral, se comportam da mesma forma. São pessoas endividadas que recebem aquela tarefa como uma oportunidade para resgatar as suas dívidas, os seus erros passados. É uma oportunidade ímpar de trabalho que Deus oferece para nós. De forma que a mediunidade, por ser um dom natural, ou seja, o indivíduo ele não teve na presente existência que trabalhar para ser médium. A mediunidade é um dom que vem com ele, a mediunidade ostensiva, lembrando que todos nós temos algum grau de mediunidade, todos somos médiuns, mas a mediunidade ostensiva, então aquela que o indivíduo manifesta de uma maneira clara, que ninguém tem dúvida da sua mediunidade, essa mediunidade, esse dom, ele é natural. Então a gente reencarna e tem aquele dom. Esse dom, por ser um dom recebido, gratuito, então que não exigiu a conquista daquela pessoa, é entendido por nós espíritas, e isso é muito claro dentro da doutrina espírita. Kardec deixa isso muito claro, que é um dom que não deve ser cobrado. Então esse é um princípio básico da doutrina espírita. Então todo médium curador espírita, ele jamais irá cobrar pela sua ação curadora. Ele vai fazer aquilo gratuitamente, de coração, entendendo o seu papel, entendendo o seu compromisso para com aquelas pessoas que chegam ali doentes, e é dessa forma que nós entendemos que essa pessoa cumpre de maneira correta o seu papel, né? Além de toda a busca que o médium sempre tem que ter em relação ao seu próprio crescimento, à sua própria evolução moral. Porque quanto mais moralmente um médium ele é trabalhado, vamos dizer assim, quanto mais ele trabalhou na sua reforma íntima, na educação da sua alma, mais potencialidades, mais livre para agir naquele processo mediúnico ele estará. A questão é que esta possível mediunidade de cura, ela também não é
exclusiva dos médiuns ostensivos. Todos nós a temos. E isso Kardec também nos traz no Livro dos Médiuns, quando ele diz o seguinte, falando da mediunidade de cura: esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso dos bons espíritos. Fecha aspas. Vejam bem o que Kardec fala para nós aqui. Ou seja, todos nós temos este potencial de cura. Por isso que, por exemplo, todo aquele indivíduo que se dedicar, por exemplo, ele pode ser uma pessoa que aplica passes. Por quê? Porque é através do passe, nós veremos isso mais adiante, é através dessa transmissão de energias é que se dá o processo de cura. Portanto, todos nós temos esse potencial, porque todos nós podemos emitir esses recursos, esse fluido vital, esse fluido magnético e poder participar de um processo de cura. É claro que médiuns curadores têm um potencial extremamente aguçado para fazer isso, então eles fazem isso com muita facilidade. E aquele que não tem a mediunidade ostensiva também pode fazer, embora talvez o seu potencial seja menor, mas todos são capazes de participar desse processo. Quando a gente pensa, na mediunidade de cura, a gente pensa nos processos das chamadas curas espirituais, nós temos uma série de exemplos e que nos facilitam para entender como que esse processo ele acontece. Então a gente tem, por exemplo, o médium curador. A gente muitas vezes, quando a gente pensa assim, eu vou procurar um médium de cura, a figura que mais nos vem à mente é a figura que se concretizou no Brasil na imagem de José Arigó, que era um indivíduo, um médium, que recebia um espírito chamado Dr. Fritz. Certamente, Zé Arigó, ele, vamos dizer assim, ele se tornou o símbolo deste fenômeno, que foi sucedido por muitas outras pessoas, muitos outros médiuns, que inclusive na atualidade atuam dessa mesma forma. Então, um médium que recebe, vou colocar aqui entre aspas, que incorpora, ou seja, ele tem uma capacidade mediúnica muito elevada, então ele incorpora aquele espírito. No caso do Arigó era o Dr. Fritz, ou seja, o espírito de um médico alemão, e através, incorporado, ele promovia o processo de cura. O processo de cura que pode, por exemplo, ser uma cirurgia, e aquele indivíduo que vai ser curado vai ser submetido a um procedimento cirúrgico promovido pelo médium enquanto ele está em transe mediúnico. Está se comunicando ali aquele espírito que trabalha através dele. Assim como ele pode, nesse processo, não necessariamente ter um corte. Pode ser feito um trabalho com passes, com aplicação de recursos e o processo de cura se dar. Mas geralmente quando a gente pensa na cura espiritual, a gente pensa sempre nessa figura, na figura do médium curador, como alguém que vai receber um espírito que vai fazer a cura, geralmente o espírito de um médico. Mas o médium curador, ele pode agir sem mesmo ele desejar. É o que acontecia, por exemplo, com Jesus. Se a gente pegar um episódio, Jesus era um médium fantástico, Assim, ele, embora a gente saiba, que Jesus, é difícil até falar que Jesus era médium, Porque a gente fica pensando, quem que precisaria agir através de Jesus? Porque o médium ele é um intermediário, Ele está entre o mundo físico, o mundo espiritual e recebe o recurso dos espíritos para poder prestar o auxílio. A questão é que, assim, será que Jesus precisava receber algum recurso, Porque ele tinha o domínio de tudo. Mas Jesus agia como um médium de cura. E bastava, por exemplo, como a mulher hemorroísa, que bastou tocar nas vestes de Jesus para que aquela hemorragia uterina dela se cessasse e ela alcançasse a sua cura. Ela simplesmente
tocou em Jesus, na veste de Jesus. Veja, Jesus não foi intencionalmente promover a cura dela, mas bastou que ela tocasse nas vestes e aquela energia toda foi transmitida, porque Jesus naquele momento disse, né, saiu virtude de mim. Então, entendendo que um recurso foi transmitido a ela e ela foi curada. Então, a gente tem que entender que o médium curador, ele vai estar doando recursos, não só através da incorporação de um espírito que está ali, mas por ele mesmo ele doa recursos, ele pode estar doando recursos que estão vindo da espiritualidade maior e transmitindo aqui a uma pessoa, mesmo que aquela pessoa ela não haja uma intenção direta naquele momento do médium, mas sim do indivíduo que está recebendo a sua cura. E às vezes a gente tem um processo de cura que acontece que também faz parte das curas espirituais, em que você não tem médium nenhum. Você tem simplesmente a espiritualidade agindo sobre o encarnado e promovendo a ele um fenômeno de cura. E isso também não falta relato na literatura espírita. Se nós pegarmos, por exemplo, lá no livro Nosso Lar, vou citar o Nosso Lar porque ele é uma obra muito conhecida da doutrina espírita, né? É o livro mais lido de André Luiz. E lá no Nosso Lar, bem no finalzinho da obra, quando André Luiz, depois de ele ter retornado à sua casa, visto que Zélia, sua esposa, já havia se casado novamente, então ela já tinha um segundo marido, tal. No início o André Luiz ficou muito revoltado com isso, mas depois ele compreendeu aquela situação. E o que acontece? Ele se deparou ali com o segundo esposo da Zélia adoecido. Ele estava doente e ele precisava de ajuda. E aí André Luiz, juntamente com Narcisa, foram até a casa para prestar socorro àquele indivíduo que era o marido de Zélia. E eles não precisaram de nenhum médium, eles retiraram recursos da natureza, fluidos vitais da natureza, e transmitiram através da água para aquele indivíduo, para que ele pudesse sofrer um processo então de cura e se recuperar do problema que o afetava de uma maneira bastante grave naquele momento. Então vejam, não houve médium. E isso muitas vezes está acontecendo conosco. Veja, muitas vezes a gente acha que Deus nos abandonou ou que a espiritualidade não olha por nós, e a gente pode estar sendo tratado sem saber. Aliás, a gente pode estar sendo tratado muitas vezes, isso nós encontramos na obra de André Luiz, sem sequer sabermos que estamos doentes. A gente pode ter uma bomba relógio dentro de nós, uma doença que está para eclodir, que pode ser muito grave, que pode nos conduzir ao desencarne por todos os nossos desequilíbrios, pelos comportamentos inadequados que nós apresentamos, e nem sabemos que muitas vezes, ao irmos ao centro, ou em casa quando fazemos o evangelho no lar, ou num momento de prece, a gente está abrindo canais para que a espiritualidade se achegue a nós e promova uma cura que nós sequer identificamos a doença. Mas isso está acontecendo. Então tudo isso envolve os processos de curas espirituais. O importante é nós entendermos que em todos esses processos não há um milagre. Isso tudo faz parte, isso tudo acontece dentro das leis naturais. E no próximo programa nós vamos entender melhor como que funciona todo este mecanismo. Uma semana de muita luz, de muita paz, bênçãos, e quem estiver curioso para entender como o processo de cura espiritual acontece, esteja conosco no próximo domingo. Muito obrigado.